Muito bom dia, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé. Nós vamos juntos louvar e adorar ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Pode se sentar. Som? Bom dia. Agora a gente tem protocolo aqui, agora a gente entra por lá, sai por aqui. Os irmãos vão acostumando com isso. Eu gosto de frases de efeito, em especial de Mário Puzo, mas tem uma para quem é mais veterano e quem gosta de de especiais de final de ano, que é: que prazer rever vocês. Apesar da gente estar aflito com o Alan, que não está aqui, e de lamentarmos demais não termos a irmã Líria, que nos deixou, mas sem dúvida é muito especial voltarmos a nos reunirmos como igreja depois dessa pausa lamentável e lastimável. Vamos orar? Quero dar boas-vindas a todos. Eu sei que tem uma senhora que nos visita lá no fundo, e também tem o cunhado do Valdemar, que está bem, Márcio, que está bem, teve ruim, mas agora já está bem em casa, e também um cunhado que vai fazer cirurgia por esses dias. Não é? Hoje, faz cirurgia hoje, vamos lembrar de orar por eles. Os irmãos querem ficar de pé? Vamos orar de pé? Deus, nosso Pai bendito, hoje é um dia muito especial e estou muito feliz, e quero dizer ao Senhor isso, estou muito feliz por voltarmos a nos reunirmos como igreja e entoarmos louvores em uma só voz, e em podermos oferecermos o nosso culto congregacional, apesar das circunstâncias, apesar de não termos a irmã Líria, apesar de termos o Alan hospitalizado, ainda assim, apesar das circunstâncias, queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido e tem nos sustentado até aqui. Obrigado pela tua igreja espalhada ao redor do mundo até agora. Obrigado porque o Senhor tem protegido e sustentado com tua forte mão. Recebe os nossos louvores. Recebe as nossas orações, as leituras, as nossas conversas, as nossas meditações. Consagramos em especial
esse momento ao Senhor também todo o dia. Alegra o nosso coração. Renova em nosso coração agora a alegria da tua salvação. Nos dá entusiasmo em louvar ao Senhor. Temos a esperança que o sol da justiça se levantará e trará cura. E estaremos todos juntos, sem pecado, sem pandemia, sem circunstâncias tão adversas. Mas obrigado a Deus, obrigado pelo teu Santo Espírito que está conosco, que nos consola, que nos mantém, que nos alegra. Assim eu oro em nome de Cristo e para a tua glória. Amém. Amém. Bom dia a todos também. Nós faremos a nossa leitura dos Salmos até o último culto que tivemos presencial. Nós lemos até o Salmo 41. Então nós vamos dar sequência à leitura dos Salmos. Então te convido a abrir sua Bíblia ou ligar aí no celular, no smartphone. Salmo 42, nós leremos do 42 até o 44. Salmo 42. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade, durante a noite seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar, onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Salmo 43. Ó Deus, faze-me justiça e defende minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem falso e perverso, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia tua luz e tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é minha grande alegria. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Salmo 44. Ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos, pois nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias nos tempos passados. Com tua própria mão expulsaste as nações para estabelecê-los, oprimiste os povos e deste espaço para nossos pais. E não foi pela espada que conquistaram a terra, nem foi a força deles que os salvou, mas sim a tua destra, e teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Ó Deus, tu és meu rei, envia livramento para Jacó. Por teu intermédio destruímos nossos adversários, pelo teu nome pisamos os que se levantam contra nós. Pois não confio no meu arco, nem minha espada pode salvar-me. Mas tu nos salvaste dos nossos adversários e envergonhaste os que nos odeiam. Em Deus é que nos temos gloriado todo dia e sempre louvaremos teu nome. Mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste e não acompanhas nossos exércitos. Fizeste-nos fugir do inimigo e os que nos odeiam nos despojam à vontade.
Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos espalhaste entre as nações. Vendeste teu povo por nada e não lucraste com preço. Tu nos humilhaste diante de nossos vizinhos. Fizeste de nós objeto de zombaria para os que estão ao nosso redor. Puseste-nos por provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça diante de nós. Estou constantemente humilhado, e meu rosto se cobre de vergonha diante da voz daquele que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Todavia, não nos esquecemos de ti, nem traímos a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás, nem nossos passos se desviaram dos teus caminhos. Apesar disso, tu nos esmagaste, onde habitam os chacais, e nos cobriste de trevas profundas. Se nos tivéssemos esquecidos do teu nome, se nos tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, e estendido as mãos para um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto isso? Pois Ele conhece os segredos do coração. Mas, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o rosto e te esqueces da nossa tribulação e da nossa angústia? Pois nossa alma está abatida até o pó, nosso corpo jogado no chão. Levanta-te, socorre-nos e resgata-nos por causa do teu amor fiel. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor agora por meio de um cântico. É um cântico que talvez seja novo para a maioria dos irmãos. E ele é baseado na letra, no texto de Deuteronômio. E fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E a ideia desse texto é que isso fosse ensinado de pais para filhos, enquanto os pais estivessem caminhando ou ao sentar-se com os filhos, isso, ao deitar-se, ao levantar-se, isso fosse sendo ensinado dia após dia. Então, ouve Israel. E essa tem que ser uma realidade para nós também. Ouve, irmãos, ouçam, irmãos, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
se nós formos pensar em motivos para amar o nosso Deus com todo o nosso coração, nossa força, com todo o nosso entendimento, acho que o maior motivo é o fato dele ter olhado para nós, para a nossa condição, para o nosso pecado e ter se entregue na cruz. E nós vamos agradecer a Deus por isso, por tudo que ele fez, pelo que ele tem feito, porque ele ainda vai fazer. Agradecer porque ele morreu em nosso lugar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Pode se sentar. Bom dia a todos. Realmente é uma alegria a gente poder retornar. Como o Gideon falou, apesar de uma perca, apesar também de um momento sofrido com o Alan ali no hospital, mas estamos aqui, glórias ao nome de Deus, para contemplar a Ele, para prestar louvores a Ele, engrandecer o santo nome dEle e ajudar uns aos outros. Certo? Você está com o seu papel aqui do boletim? Quem estiver sem, ali no banquinho tem. Você pode ir até ali, vou dar um tempo aqui para você pegar. Iremos ler o catecismo. Iremos começar com as perguntas às crianças. E como de costume, eu pergunto e depois eu respondo. E volto a ler de novo. Diz assim: quem fez você? Resposta: Deus. Quem fez você?
Ok, as crianças, só tem uma criança aqui, tem mais ali, tá? O que mais Deus fez? Deus fez todas as coisas. O que mais Deus fez? Ok. Os irmãos podem falar um pouco mais forte, apesar que é de manhã. Vamos lá. Por que Deus fez todas as coisas? Para a sua própria glória. Pergunta de novo. Por que Deus fez todas as coisas? Amém. Primeira pergunta aos adultos. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Resposta: porque nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos, corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Ok. Pergunta número 2. Quem é Deus? Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável, em seu poder e sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Quem é Deus? Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por permitir que a gente venha se ajuntar de novo. Obrigado porque o Senhor mostra a bondade e permite que, apesar dos nossos pecados, graças ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso motivo real aqui, mesmo com os nossos pecados, o Senhor nos dá a oportunidade de louvar o Senhor por causa da Tua misericórdia, Senhor. Imploramos ao Senhor que, por favor, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da mensagem agora, através dos relatos dos irmãos também, sobre os grupos pequenos. Eu peço ao Senhor que, por favor, prepare os nossos corações, prepare os nossos entendimentos, dê entendimento aos presbíteros também, para que aquilo que iremos falar possa ir direto ao coração dos irmãos e que não parta da nossa sabedoria, mas sim da Tua palavra, Pai, das santas Escrituras. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia se estender a todos nós. Obrigado porque um dia o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado e nos trouxe até aqui, para louvarmos ao Senhor e ser preparado por Ti e ser lançado no mundo para poder levar o Teu Evangelho para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, meu Pai. Permita que essa igreja se fortaleça dia após dia, cresça dia após dia, e que cada irmão carregue em sua responsabilidade o dever de falar do Teu amor, seja através de atitudes, falando, mas principalmente vivendo aquilo que prega. Por favor, meu Pai, tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a entender a Tua ordem de hoje, para que a gente possa praticar. Obrigado, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Chamar os presbíteros aqui. Muito bom. Vamos lá. O Gideão também. Gente, que bom estarmos de volta. Depois de 11 semanas sem atividades presenciais aqui no nosso prédio aos domingos. A gente vai ter um bom bate-papo hoje, queremos que haja a participação de vocês também. Teremos microfone para o pessoal aí, Abner e Pedro? Vai ter um de mão para o pessoal passar aí? Ó, o Gil, a gente orientou, pode sentar aí, eu vou explicar. Lá na salinha de oração a gente orientou que só pode entrar por trás e sair pela frente, não pode entrar pela frente para não dar as costas para o palco. O Gil acabou de quebrar a nossa regra. Então o certo é você ir para lá e dar a volta. É começo. Tá bom, ok.
Então, a próxima vez que o Gil fizer isso, vocês podem puxar a orelha dele. Vai ter um microfone, Pedro? Ok. Não? Ah, o Gideão está sem. Ok. Nós vamos hoje conversar aqui sobre a nossa igreja. Sobre o que a Bíblia diz sobre a igreja. Brevemente nós vamos refletir sobre isso. Como a igreja era no seu início e há aspectos que a igreja sempre manteve ao longo da história. E nós precisamos cultivar esses aspectos. Depois falaremos sobre a igreja durante essa paralisação, que apesar de impedida de se reunir aqui, continuou ativa durante essas 11 semanas. E depois falaremos sobre como será a igreja daqui para frente. Então, passado, presente e futuro. Certo? As mudanças não estão apenas no palco, as mudanças mais importantes estão nas estruturas, estão na maneira com que pensamos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no final dessa aula. Tá? Então nós vamos até 10 horas, nós vamos fazer 2 tempos. Então, primeira parte aqui até 10 horas, teremos aquele intervalo. Eu acho que tem um cafezinho lá. Tem, a irmã Antônia preparou. E aí ao toque do sinal, em 10 minutos de intervalo, volte para cá, porque nós vamos ter a segunda parte, vamos até às 11, e esse é o nosso horário, que estávamos já tendo antes, né, da paralisação. Continuará. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu gostaria de convidar a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos 2, versículos 42 a 47. Diz assim a palavra: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui nós temos a primeira igreja pós-ressurreição de Jesus e o envio do Espírito Santo, como ela se formou, como ela se comportou logo no início. Então, Pedro fez um longo discurso, um pesado discurso de confrontação ao pecado dos judeus, e as pessoas se arrependeram, as pessoas sentiram o peso dos seus pecados. E Pedro disse: então sejam batizados em nome de Jesus, e vocês vão ser perdoados e vão receber o dom do Espírito Santo. E isso acontece. Então essa igreja está cheia do Espírito Santo. As pessoas todas estão arrependidas, amam Jesus e estão cheias do Espírito. E como essa igreja se comportava, o que ela fazia? A primeira coisa que nós vemos é que eles começaram a se reunir. Eles se viam constantemente. Lendo esses itens aqui, que nós já vamos nos deter um pouquinho, talvez eles não conseguiam se juntar todos num só lugar, porque eram mais de 3.000. 3.000 apenas homens, desconsiderando crianças e mulheres. Então, dificilmente você encontrar um local que comportasse todas as pessoas. No pátio do templo era possível. Talvez eles tenham feito uma ou outra reunião assim. Mas a gente sabe que também, pelo que o texto diz, provavelmente se reuniam em grupos menores também. E o que eles faziam quando se reuniam? Nós destacamos aqui 6 itens que estão no texto,
e cada um de nós vai falar sobre um deles. O primeiro está no versículo 42, diz que eles perseveravam no ensino. Eles aprendiam, essa é a primeira coisa que eles faziam. Crentes, cheios do Espírito, quando se reúnem, aprendem. Não há uma igreja que não aprenda. Nós temos um movimento que é da nossa geração, e que as pessoas cada vez menos querem ouvir. Inclusive, eu gostei dessa funcionalidade. O WhatsApp lançou agora uma atualização que você consegue acelerar o áudio da pessoa, né? Até em 2.0. Porque a gente não quer ficar ouvindo, a gente quer acelerar as coisas. E há quem diga que na igreja a gente deveria fazer outras coisas e diminuir o tempo do aprendizado. Mas essa igreja, a primeira coisa que o texto diz, eles aprendiam. Era naquilo que eles perseveravam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os apóstolos falavam aquilo que Jesus disse para eles. Então eles estão falando sobre Jesus e sobre a palavra de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito aprende. Tudo bem? Eu estava achando que eu tinha feito alguma coisa errada no meu celular, que estava rápido o áudio. E ter que levar para o Pedro ou para o Juninho ver o que está acontecendo, mas você vê. Eles se dedicavam, eles aprendiam a doutrina e o ensino dos apóstolos. Ainda não era comum, como é hoje em dia, o conhecimento está na academia, está nas universidades, está em locais físicos, né? Hoje em dia é assim, então quem quer adquirir algum conhecimento, alguma forma de ensino, seja ele profissional, seja pela virtude do saber, tem que procurar uma universidade, tem que procurar uma academia. Então é a academia que concede o grau que deveria reconhecer um ensino, deveria reconhecer um conhecimento, o que não é verdade. Então, eu digo assim que o academicismo matou a virtude que é o conhecimento. E não quero dar canelada no Rafael, que é quase doutor entre nós aqui, está cheio de grau aí, para trás e para frente. Não estou falando para ninguém não estudar, tem que estudar de fato. Mas nesses dias não era assim que funcionava, ninguém buscava assim uma universidade, uma faculdade para adquirir conhecimento. Então você adquiriu conhecimento muito de forma oral e com sábios, com pessoas de mais idade. Havia escolas, sem dúvida, havia mestres, mas não era da forma com que é hoje. Então era muito natural as pessoas terem para si mestres, e os discípulos de Jesus, não só esses 3.000, mas os outros que já seguiam a mensagem de Cristo, do reino, eles veem nos apóstolos essa continuidade de ensino, de orientação. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos, pelo menos. Aprenderam com Jesus, foram comissionados pelo Mestre. Vamos ouvi-los agora, vamos segui-los. E eles se dedicavam a isso, a ouvirem os apóstolos e adquirem conhecimento sobre a vida e sobre essa novidade que Jesus inseriu, que é um reino que não é deste mundo, um reino diferente. E era isso que eles faziam costumeiramente. Ok? Achei que a falta de habilidade com a tecnologia aí fosse só minha, né? Não é só minha, hein? Uma coisa que eles faziam juntos era comunhão, era comungavam juntos. É a ideia de estudar e compartilhar aquilo que é comum, em especial a fé em Cristo. A gente pode ver na TV
Normalmente, quando se pensa em comunhão, no nosso contexto, as pessoas pensam no cafezinho que se toma no intervalo ou no final do culto. Ou quando a gente tem um churrasco do quilo, ou um almoço na casa de alguém. Nossa, foi tão gostoso o tempo de comunhão. Não estamos dizendo que não haja comunhão em momentos assim. Mas isso é reduzir demais a palavra comunhão. Em termos bíblicos, como o Gil falou, é você compartilhar de algo que o outro também tem. Quando você está tendo uma refeição, participando de uma refeição com a sua família, é diferente de participar de uma refeição com o seu colega de trabalho, lá na empresa, lá no refeitório. Não é diferente? Quando nós participamos da ceia de Natal ou de Páscoa em casa com aqueles a quem amamos, é diferente daquela marmitex que nós comemos na correria do dia a dia. Porque lá há comunhão. A ideia é de comunhão é de que agora fazemos parte de uma família. E entre nós há esse elemento de que nós estamos ligados um ao outro de uma maneira que não estamos ligados a mais ninguém lá fora desse círculo. Laços mais íntimos do que laços familiares. De marido e esposa, de pai e filho, é o do povo de Deus. E essa é a ideia de comunhão. Esse povo constituiu uma nova família, composta por várias outras famílias. Terceira coisa que essa igreja fazia, então eles aprendiam, eles comungavam. O versículo 42 ainda diz que eles ceavam. O 42 diz, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. Qual é a cena que vem à sua mente quando você pega um pão e parte esse pão? Qual é a primeira cena que um discípulo de Jesus lembraria? Jesus partindo um pão. Da última ceia com os discípulos. Partir o pão, sempre que aparece no Novo Testamento, quando é feito pelos discípulos de Jesus, sempre lança à luz a última ceia, a refeição que eles tiveram na Páscoa, às vésperas da morte de Cristo. Então, quer dizer que eles comiam refeições comuns juntos? Sim. Mas também significa que eles celebravam aquilo que foi feito na última ceia por meio de Jesus. Ele diz, todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Então os discípulos ceavam, era algo rotineiro, comum. Lembrar daquilo que Jesus, de quem Jesus é e daquilo que Jesus fez, e fazer isso juntos. Uma das coisas que a gente perdeu quando tem a distribuição de elementos da ceia num prédio como esse, a gente perdeu o elemento de partir o pão. O pão já vem partidinho em quadradinhos, em cubinhos. Você só pega um cálice separado. Tem questões de higiene, principalmente na pandemia. Mas naquela época, era literalmente rasgar um pão ao meio. E foi isso que Jesus fez. E transmite a ideia de o corpo de Jesus sendo entregue um pouquinho para cada um. Sempre que formos participar da ceia, mesmo que a gente não parta o pão literalmente, lembre disso. Aquele pão era um só, é o corpo de Cristo. E tem um pedacinho para cada um, é para todos. Né? A igreja se reunia para cear também, terceira coisa. Eles também oravam, e orar é falar com Deus sobre algo que fazemos juntos. Os irmãos lembram do Sermão do Monte, quando Jesus Cristo ele recrimina no Sermão do Monte 3 coisas. O jejum, Jesus fala, olha, vocês têm que tomar cuidado quando vocês fizerem jejum, para não parecer assim que estão meio moribundo e parecer espiritual com isso, tem que dar uma corada no rosto. Também as esmolas, e qual que era o terceiro? Quem lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Oração. Juninho é do meu grupo, só de passagem, do grupo que se reuniu nas casas. A oração. E qual que é a crítica que Jesus Cristo fazia ao modo de oração deles? Como é que eles oravam? Rafael também estava no meu grupo. Eles oravam nas praças, nas esquinas, eles levantavam a mão assim para o alto. Um exibicionismo aí que eles tinham, né? Não estou falando que o pessoal que hoje em dia ora, que levanta a mão para cima, assim, igual a Lagoinha, não tem nada demais com isso. A hora que a gente escurecer o restante do prédio, apagar as luzes, os irmãos vão poder orar assim e tal.
Não tem nenhum problema com isso. O problema é fazer isso como forma hipócrita, como uma hipocrisia. E Jesus Cristo condena isso. Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, vão em secreto, no quarto. E o Pai que vê vocês em secreto, que vê em vocês em secreto, o recompensarão. A oração parece que ganha algo mais interiorizado, algo mais singelo, algo mais reservado. E é exatamente isso que a igreja de Jerusalém percebeu. A igreja de Jerusalém percebeu isso. Quando nós lemos Atos 42, estamos falando da igreja de Jerusalém. Não estamos falando da igreja de Corinto, de Éfeso, de Colosso. Não estamos falando dessas outras igrejas. Estamos falando da igreja de Jerusalém. Às vezes a gente toma a igreja de Jerusalém como sendo a régua para todas as outras igrejas, e a igreja primitiva, a referência da igreja primitiva é a igreja de Jerusalém. Não é bem assim. Atos 42 diz sobre a igreja de Jerusalém. E os membros da igreja de Jerusalém, se podemos dizer assim, eles entenderam esse negócio da oração. Eles oravam uns pelos outros. Eles não iam para as praças, erguer as mãos para o alto e fazerem discursos eloquentes. Não, eles oravam uns pelos outros. Era assim que eles oravam, e com os outros. Quem faz discurso sozinho. E quem ora com o outro se compadece do outro, comunga do sofrimento do outro ou da alegria do outro. A igreja de Jerusalém parece que entendeu essa religião mais simples, esse modo de vida mais singelo, mais sincero, mais um ao outro. E era isso que eles faziam. A oração era um pelos outros e com os outros. Um outro assunto muito bacana que fala que eles faziam nesse movimento era repartir. Isso é tudo comum. Se tem uma coisa que me deixa muito alegre, feliz, claro que isso é até um motivo de às vezes, de piadas boa no meio dos crentes. Você fala assim: olha, crente não bebe, mas come para arrebentar. Come bem. Eu acho muito bacana, eu não consigo ver isso, esse momento de comer ou estar junto para fazer alguma coisa. E eu vejo, às vezes, as pessoas trazerem de suas casas e aí todo mundo come sem se preocupar e olha, eu vou comer mais que o outro. Não, está ali, a gente vai comer, e você come aqui do meu, come do outro irmão, está aqui junto, ele está fazendo esse piquenique, ou seja, que for um churrasco, e todo mundo leva alguma coisa, e eu consigo ver ali um pouquinho disso daqui que a Bíblia fala, que eles repartiam e não havia necessidade entre eles. Mas a Bíblia nos leva a ir mais além do que apenas juntar-se e comer um banquete. Mas não faltava nada entre eles. A Bíblia fala sobre eles compartilhar o que tinham, e todos tinham igual. Eu creio que é uma das características que identificam os crentes, não só naquela época, mas que deve identificar os crentes hoje também. De que não possa ver necessitados do nosso meio. Quando a gente vai na casa de alguém ou passa pelo irmão e pergunta: olha, irmão, está precisando de alguma coisa? É justamente esse ideal de que o irmão não tenha necessidade. E que seria uma vergonha para a gente se ele estiver igual entre nós, passando por dificuldade. É claro que é preciso que ele se manifeste para que a gente saiba e possa ajudar. Eu creio que era isso que estava acontecendo naquela época. Eles se preocupavam com os outros para que ninguém pudesse ter nenhum tipo de privação. Mas que caminhasse não só. E é interessante que a preocupação aqui com a igreja do Senhor era desde o início do ensino. Ensinava-se sobre Jesus Cristo e eles seguiam os ensinos dos apóstolos. E eles já tinham essa ideia de não ter necessidade, até mesmo espiritualmente. Está abastecido espiritualmente, mas também fisicamente. Ter um teto para morar,
ter aonde se repousar e botar sua cabeça, ter o seu sustento. Os pais têm o que levar para os filhos. Eles se preocuparam, Senhor. Eu creio que essa igreja que a gente está procurando também fazer com que a gente se preocupe com os outros. Tem uma coisa também que chama-se orgulho. É preciso que a gente, a partir de mim, que eu fale, no momento que eu estiver precisando, eu fale para os irmãos, olha, eu preciso disso. E seja o que for. Seja algo físico ou espiritual, eu preciso. Então eles tinham isso, eles se preocupavam uns com os outros, para que eles tivessem tudo em comum. Se você compreende que essas pessoas se viam como uma nova família, faz todo sentido. Se você tem uma pessoa que mora na sua casa, que precisa de uma consulta médica, você não diz para a pessoa, olha, eu tenho R$10, talvez ajude. Você faz isso? Não, você vai mover céus e terra, porque você ama aquela pessoa e a saúde dela é importante para você. Estenda isso para a igreja. É isso que eles faziam. Não interessa se você mora em outra casa. Não interessa se você é de outra família sanguínea. Não interessa se você não pediu ajuda. Você é parte da minha família. Eu estou atento a você. E eu vou mover céus e terra para que você tenha o que você precisa. Nós temos tido momentos de dificuldade por causa da pandemia. E nós sabemos que há irmãos que têm tido dificuldade com o emprego. Alguns perderam o emprego, alguns estão desempregados. Outros não estão conseguindo achar serviço, apesar de que tem um ou outro ali. É importante que nós estejamos atentos. Se nós não convivemos uns com os outros, nós nunca saberemos o que as pessoas precisam. E como é que nós vamos poder ajudá-las? O repartir é parte fundamental do cristianismo. Jesus se deu, sendo rico, como Paulo diz aos Coríntios, se fez pobre por amor de nós. Deu tudo o que ele tinha, a própria vida. É natural que naqueles em quem está o seu espírito, também nós vejamos esse tipo de atitude. Então, é algo que nós sonhamos para a vida da nossa igreja. Que já acontece, mas óbvio, nós queremos muito mais do que isso. A irmã quer falar? A Solange? Pedro, leva o microfone. Está chegando o microfone, irmã. Ele segura, não precisa nem pegar o microfone aí. Eu tive uma experiência, eu vou contar uma experiência dessa semana que passou agora. Eu tive uma experiência, de manhã, na hora que eu estava saindo para o trabalho, o carro meu estourou o pneu. E eu não sei mexer com isso. E aí eu peguei, fui até a casa da Vera e falei, Vera, aí liguei para a Vera, né? E a Vera já se preparou para a gente poder ir trabalhar. Aí eu deixei o carro lá na casa da Vera e fomos trabalhar. E aí a gente chegou quase 6 horas. E aí eu já tinha combinado com uma pessoa de mecânico lá para ir ver o pneu, para trocar para mim o pneu. Só que como eu cheguei muito tarde em casa, aí saí do serviço e fui direto lá, a gente chegou tarde, ele falou, não, está muito tarde, agora não dá para me fazer. Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí eu e a Vera estava saindo, e a Vera falou, vamos correr esse imperial inteiro aqui, a gente vai achar um borracheiro para a gente acertar o carro. Só que daí a gente estava passando em frente à casa do Rones. E aí nós enxergamos o carro do Rones, né, e falamos assim, vamos pedir ajuda para ele, né? Aí, olha que benção, aí a Vera só deu uma buzinadinha, o Rones já saiu lá em cima, falei com ele, menos de 5 minutos ele foi lá e me abençoou, né, nesse sentido. Então eu vejo que a nossa igreja tem esse amor, esse carinho, eles têm olhado para a palavra de Deus e têm colocado em prática. Essa é uma das experiências que eu tive, já tive várias, né? Mas eu quero só dizer que sou grata para essa igreja, por estar numa igreja que realmente faz a vontade de Deus e está olhando para a palavra de Deus. Né? Ele podia ter falado, Solange, agora não dá. Não, né? Ele falou, não, daqui a pouco eu estou lá. Então isso foi, nossa, para mim e para a Vera, né, foi uma benção. A Vera é uma benção que a gente está mais próximo, né? A gente está sempre uma ajudando a outra, mas a gente pode ver que não é só a Vera, mas tem mais irmão da igreja que também está atento a esses detalhes, né? Então isso é muito importante. Eu quero louvar
E agradecer a Deus por esse ensinamento que a gente tem nessa igreja, né, por esse amor, por esse carinho, e ver a mão de Deus realmente na vida de cada um dos irmãos em Cristo aqui. É isso, obrigada. Muito interessante perceber o contraste que há entre comunidades mais simples como a nossa e comunidades mais abastecidas. Não sei se um dia chegaremos lá, mas me parece que é muito mais fácil compartilhar em igrejas pobres do que em igrejas mais ricas. Quando chega em Corinto, o berço do conhecimento secular, a igreja de Corinto parece que não entendeu isso. Paulo, na primeira carta que Paulo manda, capítulo 11, ele fala assim, olha, quando vocês se reúnem, vocês fazem mais mal do que bem. Vocês comem até se empanturrar, bebem até ficarem bêbados e humilham os que não têm o que comer. O que vocês estão fazendo aí? Vocês parecem que não entenderam nada. Paulo dá uma catracada na igreja de Corinto, diferente do que acontece na igreja de Jerusalém. O pessoal compartilha o que tem de acordo com a necessidade de cada um. Já na igreja de Corinto, o pessoal come, bebe, até ficar bêbado, e quem não tem o que comer, não come. Você vê que contraste impressionante já ali no primeiro século, né? A última coisa que nós vemos a igreja fazendo, no versículo 47, é que eles louvavam. O texto diz que eles estavam louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Contar com o favor de todo o povo não era atitude deles, né? É resposta do povo para com eles. Mas preste atenção nessa palavra essa palavra louvando. Nós, de novo, temos um problema de significado de palavras. Comunhão é um problema para a gente. A palavra. E louvor também. Porque a gente considera louvor como aquela música que nós colocamos no carro, no celular, e ouvimos. Ela pode conter louvor, sim, mas não é só aquilo. Louvor literalmente significa elogiar, engrandecer, reconhecer o tamanho, a grandeza de alguém. Isso é louvar. Eles louvavam ao Senhor, eles elogiavam ao Senhor. Dá para fazer isso sem música, conversando. Dá para fazer isso orando. E dá para fazer isso cantando. A igreja cantava? Sim. Você percebe que a tradição, tanto judaica quanto da igreja em Jerusalém e as demais, sempre teve músicas. Nas cartas mesmo de Paulo, você vai encontrar trechos de músicas que provavelmente eles cantavam, poesias. Então, o povo de Deus sempre foi um povo festivo e um povo que gosta de cantar. Mas louvar não é só cantar. É cantar sim, mas não só isso. E em nosso meio deveria haver mais isso. Nas conversas, elogios a Deus, louvores a Deus. E nas músicas também. Mas o que destaca e chama atenção é que enquanto eles faziam todas essas coisas que nós citamos, eles aprendiam, eles comungavam, eles oravam, eles ceavam, eles repartiam o que tinham, eles louvavam a Deus. O texto diz que eles contavam com o favor do povo. Eles não se esforçavam para mostrar para todo mundo que estavam ali. Eles não distribuíam folhetos evangelísticos. Eles não colocavam, não era necessário colocar no Instagram: olha, os nossos cultos são tal horário, por favor venham nos visitar, venham ver como nós somos. As pessoas os viam no dia a dia. E isso causava uma resposta inusitada. Esse povo é diferente. Nós conhecemos os judeus, mas eles são judeus, mas na época que a igreja de Jerusalém era composta de judeus, mas eles são um pouco diferentes dos judeus. E esse povo, a gente sabe que nesse primeiro momento, contava com a simpatia, eles contavam com a simpatia do povo. Daqui a um tempo, ou as pessoas amam ou odeiam. Mas porque a gente que é simpático com eles, mas a gente que daqui a pouco vai persegui-los e diz: isso aí não é o que eu aceito, não é o que eu gosto. Mas de qualquer maneira, o que o texto ressalta aqui é que enquanto a igreja faz essas coisas, de alguma maneira ela vai impactar a comunidade ao redor. Não tem como a igreja fazer isso aqui, estar cheia do Espírito
e não chamar a atenção. Ela vai chamar de algum jeito. E o evangelismo acontecia naturalmente. O texto termina dizendo que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eles não ficavam fazendo apelos, eles não ficavam saindo batendo de porta em porta. O Senhor trazia. Trazia para um templo como esse? Não, porque eles não tinham um templo como esse. Mas trazia para o grupo, trazia para aquela grande família. Pessoas que se interessavam por aquela família, por aquela comunidade, ouviam o que aquela comunidade tinha a dizer e falavam: eu quero fazer parte desse negócio. Eu quero Jesus também. Então, esse é o alvo que nós queremos ter aqui para o Imperial. Uma igreja que não se concentra apenas em um prédio e que se considera uma grande família e que, por causa das coisas simples que faz, orar, aprender, cear, alcança ou impacta a sua comunidade, a ponto das pessoas se perguntarem: o que é isso? Eu quero fazer parte. Ou não quero fazer parte, mas entendi o que é isso. Enfim, esse é o nosso alvo. Alguma coisa mais aí para acrescentar? Alguém quem quer comentar alguma coisa antes do nosso intervalo? Tudo bem? Então nós vamos para o intervalo, temos 10 minutos, voltamos no sinal. E aí na segunda parte nós vamos falar sobre o que a igreja fez durante essa paralisação. Tem muita coisa aqui, tem muita informação legal, e a gente tem também os relatos de alguns irmãos que participaram de algumas coisas que aconteceram durante essas 11 semanas, e vai valer a pena ouvi-los também, tá bom? É isso, intervalo e voltamos em 10 minutos. Som. Vamos retomar? Voltamos? Tem um pessoal lá fora ainda no café? Ou tem alguém descendo ou já voltamos todos? Tinha que ser a gracinha mesmo. Ok, vamos retomar? Então, quando veio o decreto do prefeito suspendendo as atividades religiosas, o que poderíamos fazer? Seguimos, por uma questão de testemunho e de responsabilidade, seguimos a orientação e cancelamos todas as nossas atividades oficiais. Mas nós tivemos um grupo que aderiu a um programa extraoficial, vamos dizer assim, informal, que foi os cultos domésticos. Os cultos domésticos. O pessoal que participou do culto doméstico, pode ficar de pé aí para a gente reconhecer o pessoal? Eu também. Eu também. Obrigado. Obrigado, podem sentar. Então, os irmãos viram que eu acho que quase 60% do que está aqui hoje participou dos cultos domésticos. Os cultos domésticos foram muito legais. E eu fiquei muito feliz com a aceitação do pessoal que quis participar, que quis ceder a casa. Eu entendo os irmãos e respeito os irmãos que são mais precavidos, os irmãos que são mais responsáveis, os irmãos que são mais cuidadosos e que resolveram se proteger um pouco mais. Eu respeito os irmãos. Eu não consegui fazer isso. Um grupo grande também não conseguiu fazer isso. Então, os cultos domésticos foi muito legal. E temos dados que, pelo menos, a mim surpreendeu. A mim surpreendeu. Tivemos... Quem vai falar os números? Senão eu que falo os números? Que legal. Tivemos, no total, 6 grupos. 6 cultos domésticos acontecendo, nem sempre aos domingos,
um dos grupos do Zé se reunia às sextas-feiras. O Gil também algum dia oscilou também, não foi no domingo. O meu foi religiosamente aos domingos. Tivemos 6 grupos no total, e que se reuniram durante 6 semanas, do dia 14 do 3, 11. Quanto que eu falei? 6 são os grupos. E 6 grupos que se reuniram em 11 semanas, durante 11 semanas, do dia 14 do 3 ao dia 23 do 5, domingo passado. E tivemos um tempo médio de 1h15. 1h15. Então essa era a proposta do grupo. Se o seu grupo se reuniu durante 2 horas, foi até 3 horas o horário da nossa reunião, está tudo certo, porque na média tivemos 1h15 a duração dos cultos domésticos. E isso era importante porque depois, quando tivemos uma outra proposta de pequeno grupo, não culto doméstico, mas de pequeno grupo, esse vai ser um dado importante, que é o tempo. O tempo, a média tem que ser 1 hora. Acabou o programa, se os irmãos quiserem queimar uma carne até 3 da tarde, não tem problema. Mas o programa tem que ser 1 hora pelo menos. O conteúdo foi muito simples, a nossa dinâmica nos cultos domésticos foram muito simples. Tivemos música, eu sei de grupos aí que se reuniu sem cantar. O nosso grupo cantava e cantava muito. 3, 4 músicas, não é, Rafa? 3, 4 músicas a gente cantava. E sobrava tempo, cantamos música infantil, não é? Cantamos música infantil. Nosso grupo cantava demais. Orações, claro, a devocional. Alguns grupos tiveram prestações de contas. O nosso não teve. Tem que ser honesto. Falhamos nesse aspecto. Não tivemos essa proposta no culto doméstico. O meu grupo, mas os grupos de um modo geral, penso que fizeram isso, essa prestação de contas. É por isso que conseguia fazer em 1 hora. Não tinha prestação de contas? Talvez tenha sido. Também. Tinha muita provocação. Sabe quantas pessoas foram alcançadas? Sabe quantas pessoas no total participaram dos cultos domésticos? Quem que não sabe do número e quer dar um chute aí? Quem não sabe do número, quem quer dar um chute aí de quantas pessoas participaram dos cultos domésticos? Alguém? Eu não entendi. 100? 101? Alguém dá mais? Alguém dá menos aí? 115 aqui? 170, chega. Um pouco menos. Nós tivemos ao total 130 pessoas. 130 pessoas. Hoje aqui nós não temos 50. Eu acho que hoje aqui não temos 50. Devemos ter aqui 45 por aí. Acho que não temos 50 pessoas aqui. E nos cultos domésticos nós abarcamos um total de 130 pessoas. 130 pessoas. 76 adultos, 30 jovens e 20 crianças. Ressalta os jovens, foi ele que mandou. Foi ele que mandou eu falar para ressaltar. Eu posso falar, depois você dá o laço no sapato. Faz um tempinho que algumas pessoas falam assim: o que eu faço com meu filho que é jovem ou que é adolescente no sábado à noite? O que eu faço com ele porque não tem programa todo sábado à noite? E quando perguntam diretamente para mim, eu gostaria de falar assim: o filho é seu, irmão. O filho é seu. Se vire com seu filho. Mas eu estou numa campanha de popularidade, não posso falar isso. Nunca falei isso. E aí o pessoal acha assim que os jovens só são ativos e que os jovens só participam quando estão todos reunidos. Os jovens só funcionam quando estão juntos. Lá no som a gente tem 2 deles trabalhando agora. A gente tem 2 deles trabalhando. Sempre tem. Na reunião de ontem, quando fomos fazer uma passagem de como seria essa retomada,
acho que grande parte era jovem. Grande parte era jovem. Então, os jovens sempre participaram, ativamente, efetivamente, quando se reúnem todos eles e quando não se reúnem, quando eles se reúnem como igreja. Os jovens compõem a igreja como compõem as crianças, como compõem os idosos, e trabalham efetivamente como trabalham todas as outras faixas etárias da igreja. E tinham nada menos do que 30 jovens participaram dos cultos domésticos. Então, quando os irmãos ouvirem alguém falar assim, os jovens estão desanimados, os jovens estão desmotivados, não tem programa para os jovens. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem sempre programas para os jovens, sempre que tem programa para a igreja. E os jovens estão sempre trabalhando, sempre. Desde que eu cheguei aqui, já se vão mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Os jovens sempre trabalharam. E prova disso foi agora nos cultos domésticos. Não tinha nenhum atrativo juvenil, se é que eu posso dizer assim, nos cultos domésticos. Não tinha nenhum atrativo juvenil. E os jovens estavam lá. Tem um outro dado interessante aqui também, porque o culto doméstico aconteceu no período de pandemia, onde e ainda estamos em tempos pandêmicos e que a aglomeração tem que ser o mínimo possível. Então nós não convidamos pessoas para participar do culto doméstico, diferentemente do que vai acontecer nos pequenos grupos, o pequeno grupo que não crescer acaba, mas no culto doméstico não tínhamos essa proposta de convidar pessoas, mas tivemos um número impressionante de 34 visitantes. 34 visitantes participaram dos cultos domésticos. Pessoas que não participavam, pessoas que não pisavam numa reunião de igreja há mais de ano e que não sei quando que pisariam em um ambiente de igreja, mas que por ser um culto doméstico, algo mais informal, algo mais familiar, menos litúrgico, assim, se sentiram à vontade e participaram de todos, algumas pessoas. Isso foi muito legal. Foi muito legal. Tivemos uma frequência média de 74 pessoas. Todo domingo, ou todo final de semana, porque o grupo do Zé se reunia às sextas, todo domingo nós abarcávamos 74 pessoas em média. Um número grande, 74 pessoas em média é um número grande, quase o dobro do que temos aqui hoje, participaram desses cultos domésticos. Além disso, tivemos reuniões todo domingo com o pessoal que mediava esse pequeno grupo. Então, a hora que eu estaria dormindo, 3 horas da tarde, eu tinha que estar aqui, mas vinha feliz. Quase. Todo domingo a gente se reunia 3 horas da tarde, repassávamos, então estávamos ativos nisso também, dando bronca em quem passou do horário e tal, tudo mais, essas coisas. O que mais que eu devo falar aqui? O relato dos participantes. O relato dos participantes não é comigo, né? Ok. Então, nós tivemos 6 grupos. Vamos passar rapidamente por cada um deles. E aqueles que participaram dos grupos darão uma breve palavra daquilo que mais aprendeu nesse período, aquilo que te chamou mais atenção. Peço só para que os irmãos que forem falar, tentem ficar entre 1 e 2 minutos de fala, para que a gente não estenda muito, porque seria legal que todos os que foram procurados antes pudessem falar. Tá? Então, a gente vai passar pelos grupos. O primeiro grupo é primeiro porque algum tinha que ser primeiro lá na nossa planilha de controle, né, de dados. É o grupo do Gil. Esse grupo do Gil teve uma média frequente de 11 pessoas. Então, nós tínhamos a cada domingo, em média, nas reuniões do grupo do Gil, de 11 pessoas. Esse grupo, durante as 11 semanas, teve 4 visitantes. 4 pessoas que apareceram uma vez ou outra e estiveram presentes aí nessas reuniões, numa outra reunião. Tem 2 pessoas que vão dar o testemunho sobre como foi esse tempo. É o Nascimento e a irmã Rosa. Então, o Pedro vai chegar primeiro para o Nascimento aí com o microfone. O Nascimento pode falar o que mais chamou a atenção. Então, bom dia, irmãos. O nosso grupo
O nosso tempo de reunião foi bem proveitoso. Eu acredito que todos gostaram, todos se sentiram à vontade. Algumas reuniões foram na minha casa, outras foram na casa do Gil. No meio do caminho o Gil nos abandonou, teve que viajar e nós não deixamos parar, nós tocamos o barco, né? Foi muito bom, a gente teve uma oportunidade de compartilhar, de louvar a Deus junto e manifestar a nossa satisfação, nosso conhecimento. Cada um deu a sua opinião e foi maravilhoso, foi muito bom. Tiramos bastante proveito, como o irmão já falou, dos visitantes que tivemos e a frequência. Enfim, para mim foi maravilhoso, gostei da ideia. Muito bom. Para quem não sabe, ele falou que teve o líder que abandonou, né? O Gil viajou para a Bahia nas últimas semanas. E eu acho que foram 2 encontros, né? Que a gente ficou naquela sinuca de bico. O que faz com o grupo do Gil, né? Vamos espalhar o pessoal para outros grupos. O Gideão não quis. E o alvo nosso não é fazer isso. O nosso alvo é que o próprio grupo gere líderes no grupo. E aí então o Gil conversou com o grupo topou dar sequência sem o Gil. E parece que o negócio ficou melhor sem ele, né? Foi bom ele não ter voltado mesmo. O Alisson e o Nascimento tomaram mais à frente aí, mas parece que foi legal e louvado a Deus por isso também. Irmã Rosa? Bom dia. Foi um tempo bem gostoso, muito agradável. A gente, agora olhando a leitura aqui hoje, a gente teve sim um pouco dessa igreja, né, dos primeiros dias da igreja na terra. O que faltou para nós foi no versículo 47, que nós não pudemos trazer outras pessoas para que fossem acrescentado o número de salvos. Mas as demais coisas nós tivemos tudo muito parecido. Tivemos o partir do pão, tivemos a comunhão, tivemos aquele momento mais aberto, onde a gente tinha como compartilhar as nossas alegrias e necessidades com mais franquia, né, do que em um ambiente maior. A gente se sentiu bem mais à vontade. E foi um tempo maravilhoso. O que nos faltou foi somente poder chamar outras pessoas que a gente tem conhecido, amigos que ainda não conhecem a Cristo, mas são amigos do Evangelho também e sentiram vontade de ir. Mas nós não podemos chamar devido ao tempo de pandemias. Mas o restante foi muito bom e aprendemos bastante, crescemos bastante nesse tempo. Graças a Deus. Amém, irmã. Muito legal. A irmã Rosa chegou depois que o grupo já tinha começado, né? E aí depois deixou de ser visitante para ser membro fixo. Tem até carteirinha, eu acho, né? Não? Ok. Então esse é o primeiro grupo, o grupo que o Josean esteve conduzindo, né? Não era líder, mas conduzindo e reunindo as pessoas aí a cada semana. O segundo grupo, o Gil vai falar. Antes de falar do grupo também, eu tinha falado no grupo, né? Eu falei, olha, eu não quero que a coisa fique dependente de mim. E graças a Deus não ficou. Né? E o pessoal pode caminhar em Deus. Foi muito bom e fica aqui a minha alegria em participar. Logo a gente vai fazer de novo, né? Diferente. Nós vamos caminhar para o nome do Senhor. O segundo grupo aqui foi o Pecinho. Esse lugar de férias com a família, mesmo visitar os parentes. O grupo dele tinha na média 13 pessoas. Teve 9 visitantes ao todo. Bastante gente. E engraçado que às vezes na hora da nossa reunião, eles falavam assim, olha, a gente veio para cá, mas ficou um grupo na reunião, conversando, comendo lá, batendo papo lá ainda. E os relatos foi muito bacana. A irmã Maria de Lourdes vai estar falando, então, testemunho do grupo. Bom dia, com muita alegria a gente pode estar aqui hoje, né? Então, eu participei do grupo do irmão Pecinho, né? Fui lá na casa dele, e também na casa do Índio, na casa do irmão Índio lá. Foi um tempo maravilhoso, que a gente pôde aprender, eu pude aprender muita coisa, porque eu podia aprender assim, mais do amor do próximo, ao problema dos irmãos, e também pude expor os meus problemas. Os grupos assim, é muito bom por causa disso, a gente tem oportunidade, né, de falar, então, e aprendi muito também sobre o Evangelho.
tercinho, ele era bem grande, oscilava, mas de modo geral era bem grande, porque tinha muito agregado também. Então tinha namorada da Joyce, namorada do Zé, então hora o grupo estava bem grande. Não é que eles estavam convidando pessoas, não fizeram campanha, mas é que tinha hora que o grupo dele dava assim uma expansão devido ao pessoal que estava junto. E teve uma ocasião especial que ele falou para a gente, ele recebeu um parente na casa dele, eu acho que um sobrinho, e o sobrinho ia dormir na sala. Dormiu na sala. E ele falou assim para o sobrinho, falou, olha, amanhã a gente tem culto. Amanhã de manhã a gente tem culto. O sobrinho falou, tá bom, tem culto, o que tem? E dormiu. Aí quando chegou cedinho, o Zé cutucou ele lá, falou, olha, a gente vai ter o culto. E ele panguando, ele falou assim, olha, o culto é aqui, você tem que levantar e se preparar que o culto é aqui onde você está dormindo. E aí acho que é sobrinho, não tenho certeza. Aí o sobrinho dele participou do culto ali. Foi pro culto o sobrinho. Não tinha alternativa. Era o culto, era a rua. O culto. Ok. O próximo grupo que eu vou falar é o do Roneste. O Roneste não está aí porque está de quarentena. O Nael, os irmãos sabem? Sabe? O Nael está com o corona também. Acho que está saindo, já está acabando a quarentena dele. Acho que está tudo bem. Tomara que sim. O grupo do Rondes teve uma média de 13 pessoas e 2 visitantes ao total. Como toda a família está aí de quarentena, nenhum deles estão aí. Mas o Zé vai dar um testemunho de como é que foi. Quer falar? Microfone para ele. Bom dia, igreja. Eu ia dar um testemunho aqui, mas a irmã Rosa tirou todas as palavras da minha boca. Como é que eu faço agora? Eu vou ter que improvisar aqui. Mas foi muito bom, em meio a esse tempo de pandemia, de politicagem, onde o medo vem, onde a apreensão chega, onde o inimigo da igreja aproveita e põe a mãozinha dele no meio. Quem que é o inimigo da igreja? João Dória? Quem que é o inimigo da igreja? Bolsonaro? Quem que é o inimigo da igreja? Algum político? Não. O inimigo da igreja é Satanás. Aí ele vem e põe a mãozinha dele querendo combater a igreja, fechando as portas do templo, mas ele ou ignora ou não sabe, né, que tem aquele versículo que fala assim, que as portas do inferno não vão prevalecer contra as portas da igreja. E nesse tempo todo de pandemia, de medo, de tanta confusão política que nós vemos aí, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se multiplicou. Muitos falam que ela fechou o tempo, né? Eu não podia passar aqui à tarde, ou pela manhã, ou à noite, nessas 11 semanas, dizer assim, bom dia, igreja, boa tarde, igreja, boa noite, igreja. Mas hoje eu posso chegar aqui e falar assim, bom dia, igreja, porque a igreja está reunida aqui nesse templo, né? E nós temos que entender, eu sei que muitos entendem, que igreja somos nós. Eu posso encontrar o Rafael na fila do mercado, lá e falar assim, igreja, como é que você está? Está certo ou errado? Estou certo, né? É um pouco estranho, mas é a verdade. Nós costumamos dizer assim, domingo eu vou para a igreja. Está errado, né? Domingo devia dizer assim, eu vou levar a igreja a cultuar a Deus. Então, e nessas 11 semanas aí, eu falo em favor do grupo do Rones, né? Que ele é o líder, ele é o cabeça. Nessas 11 semanas aí, eu nunca vi a igreja tão ativa, tão presente, tão viva, como tem sido, né? Então, como o versículo mesmo diz, né, as portas do inferno não vão prevalecer. Não é o João Dória, não é A, B, C ou D que vai impedir que a obra do Senhor avance. Então, nesses grupos, pequeno grupo aí, eu vi realmente todos esses versículos que Atos dos Apóstolos fala para nós aí hoje, no dia de hoje. Foi tudo, como a irmã Rosa já falou, né? Foi vivenciado tudo isso e é muito bom porque a gente se aproxima, a gente vê as necessidades, a gente vê a carência, a gente tanto pode dar uma palavra amiga ou receber uma palavra de ânimo. Então é muito edificante ver a igreja do Senhor Jesus Cristo viva, como ela sempre foi, é e sempre será. Amém. Ok. Quem também vai falar pelo grupo do Rones, a gente tem uma participação especial aqui. É uma raridade ouvir a voz dessa pessoa aqui. Quando eu vi que estava o nome dela aqui, eu falei, caramba, que legal. Não sei quando é que nós vamos ouvir de novo essa irmã falando, então os irmãos têm que prestar muita atenção, que agora a Vera vai dar um testemunho
de como é que foi. Eu falo para a Vera, Vera, você não fala na IBD, a gente provoca, a gente dá oportunidade para os irmãos participarem, para os irmãos falarem, você não fala. Mas agora ela vai falar. Bom dia. O problema é que você mexe na ferida, né, Gideon? Mas vou agradecer a Deus pela oportunidade de poder ter participado com os irmãos. E foi um momento muito agradável de poder estar com as pessoas, ouvindo também o relato, às vezes, da dificuldade da semana, e agradecer o cuidado que Deus tem tido conosco em meio a tudo isso. E a disponibilidade do Rony, assim como foi do Nael, como do Zé nos últimos domingos, de estar com a gente estar aprendendo. E foi tudo muito bom. E graças a Deus Deus tem poupado, tem cuidado de nós. E graças a Deus também teve até um cafezinho, então, onde nós podemos ter ficado ali e ter aprendido sempre a palavra bem esclarecida, clara, que foi trazida a nós. Agradeço a Deus pelo cuidado, pela vida dos irmãos que esteve conosco, pela vida da nossa igreja também. Muito bom. O quarto grupo foi o grupo do Gideon. Esse grupo teve uma média a cada semana de 13 pessoas, e nós estamos incluindo as crianças também, né? E teve 2 visitantes, somando todos os encontros aí. Temos 3 irmãos aí que vão dar o seu testemunho. Primeiro é o Rafael. Pedro, vem até aqui. Depois temos o Juninho, está lá no fundo, e a Cris. A Cris também está do lado lá. Então, Rafael. Bom dia, irmãos. Acho que o meu grupo era responsável por quase todas as crianças que participavam dos cultos domésticos, e eu sou responsável por isso. Foi um tempo muito abençoador para a nossa família. Como a irmã Rosa falou, era um tempo que a gente se sentia na liberdade de perguntar, de tirar dúvidas que às vezes durante o culto você não tem. Foi muito bom, acho que foi bem proveitoso. A parte difícil é que as crianças se acostumaram, e aí quase todo dia elas perguntam: quem a gente vai receber de visita hoje? Quem vai vir aqui em casa hoje? Todos os dias. E aí a gente fala: então, hoje não vai vir ninguém aqui em casa. Então elas meio que se acostumaram a isso. Mas foi muito bom, foi assim, bastante proveitoso. E o nosso grupo, como o Gideon falou, era bastante musical. A gente tentou cogitar a ideia do Gideon ensaiar um solo, mas acho que não vai rolar. Quem sabe no projeto de popularidade dele, né? Vamos votar, né, para que o Gideon tenha um momento de solo um dia desses. O Juninho também tem um relato aí. Bom dia, irmãos. Para a gente foi bem proveitoso, né? Tanto para mim quanto para a Tiffany, como família. A gente gostou bastante da simplicidade, né, que teve nos cultos. Apesar do tempo ser reduzido, a gente não deixou de dar importância, né, tanto ao louvor de música, quanto às orações, ao compartilhamento, né, das dificuldades. E isso foi bastante interessante, né? Foi bem legal. Também a proximidade, né, que a gente teve das pessoas, né, dos irmãos. Inclusive, o Rafa descobriu que a Norma é minha mãe, né? Acho que coisa que não ia acontecer tão cedo. Então, faz parte, né, a gente se aproximar dos irmãos. Isso facilita bastante nos cultos domésticos. Se não tivesse esse grupo, sabe-se lá quando o Rafael descobriria isso, né? Quando eu vi assim a composição do nosso grupo, eu ficava pensando: caramba, como é que vai ser esse grupo? Todo um pessoal simpático, Juninho, Tiffany, Norma, eu, com toda a minha facilidade, assim, habilidade social, como é que vai ser esse grupo, né? Mas foi legal, foi legal. Bom dia, irmãos. Foi bem legal também, eu gostei dos encontros. Devo dizer que vou sentir falta. Foi muito gostoso. A gente teve a oportunidade de ficar mais próximo, de compartilhar mais sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, assim, com o pessoal do grupo. E eu gostei muito, foi bem legal. Muito joia.
Obrigado. O sexto grupo, o quinto grupo, na verdade, o Zé fez 2 grupos, né? Foi o quinto e o sexto, certo? Teve que dividir porque tinha muitas pessoas. Mas o primeiro grupo aí, o quinto grupo, na verdade, tinha uma frequência de 11 pessoas, teve 12 visitantes ao todo. Ok, e a Thaís vai dar testemunho. Também é raro ouvir a voz da Tamires falando aqui no microfone também. Então não sei quando é que vai acontecer de novo. Preste bem atenção aí. O nosso grupo foi muito legal, né? Era um grupo, ele não era muito frequente, assim, a gente não conseguiu reunir todo mundo nenhuma vez, eu acho. Não? Não. Mas foi muito gostoso. A gente teve a oportunidade de fazer 2 cultos na casa da mãe de uma de uma moça do grupo, né? E eles não conhecem a Cristo, e foi muito legal. A mãe ficou, ouviu, então foi muito gostoso. O pequeno grupo foi muito bom pra gente, né? A gente passou por muitos problemas no começo do ano, a perca da Ana, e foi muito bom, ajudou muito a gente a estreitar laços, né? Orar um pelos outros, ter contato com pessoas, foi muito bom pra gente, né? Sofia também, a gente está treinando a Sofia para ficar no culto, e foi uma oportunidade, foi muito bom. Então, eu louvo a Deus pelo pequeno grupo, foi uma oportunidade única, assim, muito gostoso. Se eu puder acrescentar, uma das coisas que a gente reparou, porque conforme os cultos aconteciam, nós pegávamos a Sofia e jogávamos dentro da sala do berçário. Alguém ficava com a Sofia. E já era algo que nós pensávamos sobre treinar a Sofia a ficar no culto, porque ela precisa aprender também a participar do culto todo. E nós não tínhamos tido ainda a oportunidade de colocar isso em prática. Quando os cultos domésticos começaram a acontecer, a gente percebeu que a Sofia não tinha nem 5 minutos de atenção e não conseguia ficar sentada 5 minutos numa cadeira. E fez a gente passar vergonha por algumas semanas. Ela ficava se jogando no chão, vocês sabem como criança fica, e ficava correndo do lado, tipo assim, ó. Aí, ó. Tá vendo? Olha como é que é a criança. Tá bem, tá bem. Era pior do que isso. Mas aí eu e Tamires sentamos, oramos, pedimos conselhos para alguns pais e fomos aos poucos incentivando ela a ficar. É claro que a vara ficava do lado, né? Era um bom incentivo. E graças a Deus, na reta final agora, ela conseguiu ficar no colo o tempo todo. É claro que ela fica inquieta ali. E agora, depois eu vou dar os parabéns para ela, porque ela conseguiu ficar quase os 2 tempos aí sem se jogar no chão. Ela caiu agora, não se jogou. Mas é um motivo de louvor a Deus, foi uma vitória, uma conquista, e eu fico muito feliz de ter a Sofia participando do culto com a igreja, né? Participando com o todo, né? Como o Zé falou, a igreja é esse grupo, e nós queremos que a nossa filha desfrute de comunhão com esse grupo todo, adultos, jovens e crianças. O Zé também teve um segundo grupo. Esse segundo grupo era um misto da família, de familiares, também um pouco do pessoal mais agregado do Vitória Regia, que também estava sem culto, e era um grupo bastante grande também, tinha uma frequência de 16 pessoas em média e 4 visitantes no total. 16 pessoas é um grupo bastante significativo, e acho que teve ocasiões de ser até maior, né? Teve ocasiões, eu acho que de terem quase 20 pessoas. Então, um grupo impressionante. O Salatiel e o Mário vão falar um pouquinho da experiência de como é que foi esse culto doméstico. Bom dia, irmãos. É difícil falar só em 2 minutos, né? Tudo que passamos nessas semanas aí, mas vou tentar ser breve, né? Uma convicção que a gente saiba que a gente... Eu acho que não terminou, acho que a gente vai acabar continuando aí, de uma forma ou de outra, mas saímos diferentes de como entramos. Desculpa interromper. Esse grupo deles se reuniram sexta. Já tinha encerrado o programa. O Zé falou, olha, eu não vou mais fazer nada nisso aí porque acabou. Mas mesmo assim o grupo deles se reuniram, assim mesmo.
E saímos e vamos continuar diferentes, com uma nova perspectiva em relação ao que a igreja, como eu posso falar, que são as pessoas, e não só ficar pegado ao prédio, mas no saber amar mais e buscar ao reino de Deus e deixar as coisas do mundo aqui, e também conhecer mais as pessoas, poder orar junto. E foi um momento assim muito impactante, porque a gente via pessoas que a gente nem tinha tanta afinidade se aproximar da gente, poder orar junto e ter esse momento e poder ver que esse é o significado de uma família em Cristo. Foi o que a gente estudou agora no último de sexta-feira, e momentos muito importantes que vamos levar para a vida. Boa noite. Bom dia. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde. Tá nervoso. Tô um pouco nervoso. Foi maravilhoso, realmente foi uma bênção. Como foi dito, foi um grupo onde foi mais familiares. Aí foi um tempo onde a gente se uniu mais, um se preocupou mais uns com os outros. Teve aquela cobrança, e para mim assim foi maravilhoso, que eu tava indo e não tava passadão. Aí teve uma reunião onde foi o tema devocional, qual eram as suas preocupações. Aí isso me tocou muito, aí aonde que eu estava levando a minha vida. Aí eu falei, nossa, eu preciso mudar. Então aí foi me trazendo mais próximo de Deus, foi trazendo mais essa vontade de estar mais conhecendo a palavra. Então foi maravilhoso cada reunião. Em seguida, essa vontade foi numa sexta-feira. Aí em seguida eu falei, não, eu já tinha deixado de ir 2 prega a palavra, inventando desculpa a maioria das vezes. Aí em seguida eu já falei, não, eu vou, dando aquela vontade de estar mais perto. Foi muito bom. E como disse, a gente não vai deixar de fazer, a gente vai continuar fazendo ainda. Vamos só ver as datas ainda, mas foi maravilhoso. Muito jóia. Esse grupo, então, foi encerrado semana passada, mas essa semana eu fui surpreendido, porque o Dodô, que acabou de falar, ele juntou lá, mandou uma mensagem pro pessoal, falou, vamos fazer de novo. Aí, pessoal, vamos fazer na casa do Zé. Eu falei, que legal. Eu cancelei para não fazer mais, e foi um dia bem puxado, bem cansativo. Mas eu falei com você de manhã, né? Falei, Dodô, você arranjou para minha cabeça, Dodô, vai fazer aqui em casa. Mas deixamos rolar e foi maravilhoso, não foi cansativo para mim, foi muito gostoso. E ver a iniciativa dele, o Salatiel participou também com uma oração. Então eu fico feliz, porque não depende só de um agora, de motivar e encorajar. A família toda, isso uniu mais a família, né? A nossa família lá. E os cultos em casa têm esse potencial de unir mais os lares, né? Nós fizemos mais coisas ainda durante essa paralisação de 11 semanas. A igreja esteve ativa, mesmo com portas fechadas aqui. Além desses cultos domésticos, que foi o que a gente passou para vocês aí, nós mantemos as reuniões semanais com os homens, às terças-feiras. Vez ou outra cancelava, fazia ou aqui ou na casa de alguém, mas nós terminamos o livro que tínhamos iniciado esse ano, que é o livro Fidelidade, como ser marido de uma só mulher. E já iniciamos um novo livro, que é fantástico e é fundamental para os próximos passos que a igreja está tomando. Chama Cartas à Igreja, de um autor norte-americano chamado Francis Chan. E ele é um pastor que viveu o boom das igrejas, né? Ele começou um ministério pequenininho, numa casa, e se transformou numa mega igreja, mais de 3.000 membros, vendendo livros, fazendo programas, e ele percebeu que a igreja havia se tornado dependente dele. Foi centralizada nele, ele era a personalidade principal, e ele não conseguia mais reverter isso. A igreja deixava de ser igreja e era mais o culto a uma personalidade. As pessoas vinham para assistir o que era feito no palco. E ele percebeu que não conseguiria mudar isso, então ele saiu da igreja, levou sua família para viajar pela Ásia, por igrejas, visitando igrejas perseguidas, igrejas subterrâneas, igrejas pequenas, igrejas nos lares,
mega igrejas, mas não que se reúnem num salão, igrejas que o Estado não permite que aconteçam, mas acontecem nas casas, como os cultos domésticos. E ele voltou para os Estados Unidos e começou um novo projeto, ou melhor, plantou uma igreja que é diferente daquilo que nós estamos acostumados. Igrejas com, no máximo, 20 membros. Igrejas que se reúnem nas casas. Não tem custo com prédio, não tem custo com energia elétrica, com água. Todo o dinheiro que essa igreja pequena alcança é enviado para missões. E quando passa desse número de 20 pessoas, ele que pastoreia aquele grupo, ele está treinando outros pastores para que, quando cresce, eles se multiplicam. E esse novo grupo que surge é uma nova igreja que vai se reunir em outros locais. Então ele não é o chefe dessas igrejas, é uma rede de igrejas domésticas que se reúnem semanalmente, cada um na sua casa, com os seus grupos, mas que tem comunhão entre as igrejas. Então ele pastoreia o grupo dele. O outro grupo que foi criado são outros pastores que ele treinou, enfim. E ele escreveu esse livro, Cartas à Igreja, para nos despertar, não para que a gente faça a mesma coisa, mas para que a gente considere o que ele aprendeu durante todo esse período. A igreja acabou se tornando como um comércio muitas vezes, como um show muitas vezes, como um entretenimento muitas vezes. As pessoas não têm mais relacionamentos e as pessoas não têm mais oportunidade de amar umas às outras porque elas não se conhecem. E em muitos locais isso virou um culto à personalidade, a dependência do pastor. E esse livro vai nos cutucar, vai nos incomodar. Então nós começamos a ler esse livro com os homens, temos mais desses livros. Caso você queira, procure, quem que vai procurar? Procure o Zé, o Tessinho, mas ele está de férias, então me procure se você quiser. Esse livro, nós temos ele aí. É um livro fantástico, e os homens começaram a ler esse livro. As mulheres também se reuniram, o grupo já continua, Tamires? Continua o grupo, né? Essa semana teve reunião. Foi uma iniciativa de algumas irmãs, as esposas dos maridos que saíam de casa toda terça-feira para ir para a reunião, elas falaram, poxa vida, a gente podia fazer alguma coisa também. E elas começaram a se reunir também, e têm estudado e tem sido bênção também. Nós tivemos o Prega a Palavra, começamos o segundo módulo, a cada 15 dias, o estudo no livro de Marcos, e no segundo semestre nós começaremos a pregar em Marcos, como foi com Jonas. Então os alunos do Prega a Palavra também pregarão em Marcos para nós. Os alunos são membros da nossa igreja, os homens da nossa igreja. E nós tivemos 36 inscritos. É um número muito alto. Desses, 27 são presenciais, que foram inscritos lá no início, e 9 online. Nós temos irmãos lá da Bahia, da igreja de Piabanha, e nós temos irmãos de Minas Gerais, o nome da igreja do Alexandre, da cidade lá? Itapeva, irmãos de Itapeva, fazendo à distância. Então, o Prega a Palavra também foi um ministério que começou nesse período de paralisação e está continuando. Tivemos reforma nas nossas dependências, reformas nas dependências, vocês estão vendo nitidamente aqui, o palco do Salão Maior foi reformado, mas nós tivemos também a pintura do Salão Maior, nós tivemos a troca, ainda estamos tendo a troca das portas das salas, né? Essa semana provavelmente haverá um prosseguimento. Pintura do telhado, lá de cima, das salas de cima. Começamos a construir um telhadinho ali no salão menor, ali na frente, então os irmãos que forem estacionar o carro, tomem cuidado, porque tem um ferro agora ali, né? Uma viga ali, então tem uma fita zebrada lá que o Pedro colocou perfeitamente, né, Pedro? Tá ótimo, vou nem falar o que aconteceu ontem, mas está muito bom agora está muito bom. E além disso, nós tivemos outras coisas que a igreja foi fazendo, mesmo não tendo reuniões presenciais. Por exemplo, coleta de alimentos e entregas de cestas básicas continuou, mesmo não tendo aquele standzinho ali para o pessoal colocar. O pessoal continuou trazendo. E nós temos contribuído com 6 famílias por mês em média. Famílias que recebem. Tem famílias da igreja, mas tem pessoas de fora da comunidade que são socorridas por essas cestas. Nós tivemos encontros virtuais de oração às quintas-feiras, pelo menos nessa reta final agora.
Nós tivemos reunião presencial com os presbíteros a cada 15 dias, então os presbíteros trabalharam demais nesse período, a gente sentava, a gente quebrava a cabeça, e a gente tem feito isso, pensando em como servir ao povo de Deus e como ensiná-los na palavra de Deus, como servi-los, né? E o treinamento com os líderes desses cultos domésticos, né? A gente também teve, além de tudo isso, teve um treinamento a cada 15 dias com eles. Então, essa foi a igreja durante a paralisação, que na verdade não paralisou. A igreja continuou e, pelo que a gente vinha fazendo, ela fez até mais do que fazia quando estava com as portas abertas, né? Alguém levantou a mão? Eu não consigo ver quem é. É a Cris. A Cristina. É rápido, eu só queria compartilhar a respeito desse encontro que foi muito natural, que a gente acabou tendo a respeito das mulheres. Em inicial não tinha sido nada planejado, e a ideia não era e não é fazer algo específico para algumas mulheres em si. Não, foi algo muito natural que acabou acontecendo e outras mulheres também participando. A ideia é que seja para todas as mulheres, mas a gente ficou muito receoso com relação ao momento por ser pandemia. A gente está fazendo o estudo de um livro na qual a gente tem as devocionais diárias e a gente se encontra depois para conversar sobre ele. É um livro muito próximo e parecido do Design Divino. A gente está finalizando e aí a ideia é depois a gente continuar e começar o livro do Design Divino, né? Então, assim, quem sabe também é algo que a gente pode conversar como igreja, entre todas as mulheres, para aquelas que tiverem o interesse, a gente também fazer grupos pequenos. Mas tem sido muito enriquecedor, tem sido muito bom, e particularmente para mim, mediante aos estudos que a gente está fazendo, eu consegui crescer como mulher, consegui ter cura na minha vida em coisas que eu não via como. Então tem sido muito bom, mas foi muito natural, não foi algo planejado. Legal, muito que bom. Daqui para frente, então, os irmãos mais atentos já perceberam que não agora, nessa pausa que tivemos dos cultos congregacionais, mas já há mais tempo tomamos um rumo e tomamos um caminho, e é um caminho sem volta. Então, temos repensado muitas coisas, temos trabalhado as resoluções e apresentado as resoluções que vão ficando prontas para os irmãos, e temos discutido essas resoluções aqui, resoluções essas que vão ser a base da nossa declaração doutrinária. Não vamos ter uma outra, vamos compor essa declaração doutrinária, vamos rever essa declaração doutrinária e compor no que for preciso com as resoluções que temos apresentado. Então, nós partimos para esse viés muito mais simples, muito mais simples. Então, quando os irmãos ouvirem assim, a igreja está mudando, e está diferente nisso, está diferente naquilo, então a palavra é simples, a igreja tem simplificado processos, simplificado visões, abordagem, estrutura, dinâmica. Então a ideia é essa, é que tudo fique muito mais simples. Não queremos inventar absolutamente nada, não temos essa pretensão. Então o cristianismo é o que está projetado aí: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, mas fazer isso com os olhos voltados para essa terra, que foi aqui que Jesus Cristo nos salvou, e é aqui que temos que viver esse cristianismo. Então, servindo ao mundo, em especial pessoas. Então não tem nenhuma novidade. O nosso caminho é de simplicidade em direção a Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo, servindo pessoas, é o que está projetado aí, sem novidade. Teremos uma pequena série de 10 pregações voltadas para esse tema, de igreja mais simples. E isso, o Zé vai cuidar disso. Também trabalharemos agora a dinâmica do pequeno grupo junto com as resoluções. Nós teremos pequenos grupos, tão logo for possível, nós iniciaremos os pequenos grupos. Os pequenos grupos que não são cultos domésticos. Mais ou menos parecido. Quando chegar a hora, a gente apresenta como é que vai ser.
mas alguma coisa os irmãos já sabem como é que é, pelo menos o tempo, a dinâmica, é mais ou menos isso, talvez uma prestação de conta mais definida. Então, esse é o nosso caminho, Alguém quer dar uma palavra, uma pergunta? Uma crítica também pode? Alguém? Rafael? Microfone para o Rafael. Uma coisa que eu queria comentar, acho que eu devia ter falado antes, mas acabei esquecendo, mas tem a ver com os pequenos grupos também, que era algo que eu conversei com a Aline, que essa visão de igreja simples e da gente não separar ou não setorizar a igreja em pequenos grupos. Então você tem a igreja de crianças, a igreja de jovens, a igreja de adultos e a igreja de... E como foi falado aí pelos presbíteros, de estarem todos envolvidos, né? E como os cultos domésticos possibilitaram isso, e imagino que os pequenos grupos mais para frente também vão possibilitar isso. Olhando para o meu grupo especificamente, você tinha crianças que olhavam para jovens, como Pedro. Então, eu falei para minha esposa, então, os nossos filhos, minha mais velha tem 6 anos, então ela podia olhar para o Pedro adolescente e falar, bom, como é ser adolescente? Então, elas tinham o Pedro ali de exemplo. O Pedro, como adolescente, podia olhar para jovens casais, como Juninho e Tiffany, e falar, bom, como que é ser jovem e ser casado? Porque eles são novos e são casados, então é assim. Juninho e Tiffany poderiam olhar, bom, como é ser casado e ter filhos pequenos? Então, olhava para mim e para minha esposa. E eu e minha esposa, a gente podia olhar para o Gideon e falar, bom, como é ter filhos na adolescência? Ou como é ter filhos, no caso das nossas 2 famílias, como é ter filhos já fora de casa? E a gente tinha o caso da Leoneide, o caso da Norma também. Então, assim, como os pequenos grupos possibilitavam essas coisas, e os cultos domésticos, né? E como isso enriquece a vida em igreja. Então, você não cresce com uma cabeça, a minha igreja é este grupo. Não, a minha igreja somos todos nós. A igreja onde eu congrego, né? Não pensando em igreja individualmente, mas pensando no coletivo. E eu acho que os cultos domésticos trouxeram essa perspectiva, e imagino que os grupos, pequenos grupos também vão caminhar nesse sentido. A gente entender onde eu estou, então, para quem que eu tenho que ser exemplo, alguém que vai chegar no ponto de vida onde eu estou, e para quem que eu tenho que olhar. E um vai ajudando o outro a crescer, né? E o evangelho permanece. Eu lembro de uma frase de um pastor que falava que o evangelho está a uma geração de acabar. Tá? A próxima geração pode ser que não ame mais a Deus. E a nossa responsabilidade de passar para os outros aquilo que a gente tem aprendido. Então, eu louvo a Deus pela iniciativa da igreja, dos presbíteros, em concordância com a igreja, de caminhar nesse sentido. Tem sido muito bom. Isso mesmo. Igreja simples não significa igreja fácil. Então, simplificar o processo não significa facilitar. É o oposto. É o oposto. Então, a gente vamos estar mais próximos, mais perto, vamos estar mais um na casa do outro e perceber como que é a vida do outro. E nem sempre isso é fácil, mas é fundamental. Mas é fundamental a igreja viver além do domingo, além do prédio, além do culto. Então, tá também nas casas das pessoas, ver mais ou menos como é que é a dinâmica na casa do Rafa com 3 filhos, ver como é que pequenos, todos assim, super quietinhos, às vezes. Ver como é que é isso na casa da Cristina e do Davi, com a Mel, a cachorrinha que não para, que devora tudo. Então, essas coisas são bem legais também. Mais alguém quer dar uma palavra? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. A Vera não quer falar de novo, Vera? Não? Alguém levantou a mão? Minha mãe. Algo muito interessante que eu tirei como lição de vida para toda a vida. Nós não temos que se preocupar em si, no local onde estamos, em si, o prédio. Mas agora nós não estamos indo para a igreja. Nós temos que se preocupar para onde nós estamos indo. E nós estamos indo para o céu. Então, independente de estar no templo, de estar reunido em uma sala pequena ou numa sala ampla, mas a nossa preocupação é para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para o céu. E as nossas lições que nós tivemos durante todas essas reuniões,
Querido Pai, obrigado porque o Senhor preparou esse grupo, prepararam os irmãos que no momento não está aqui, mas também participou. Também o Senhor está preparando a igreja para receber aqueles irmãos que estão por vir. Aqueles que o Senhor também estará preparando para estar aqui conosco. Preparando alguns também para enviar para longe, para continuar a pregar em outros lugares. Acreditamos no Senhor como nosso guia. Acreditamos no Senhor que está nos preparando dia após dia para viver eternamente com o Senhor lá nos céus. Obrigado, Pai, pelos relatos dos irmãos e por aquilo que os irmãos estão entendendo e tendo paciência conosco aqui da liderança. E pedimos ao Senhor que, por favor, nos corrija quando a gente errar e nos incentive, Pai, a continuar a fazer aquilo que o Senhor tem ordenado. Possamos nos submeter uns aos outros e que a gente possa estar se preocupando uns com os outros. Obrigado por essa reunião, pelo esclarecimento que aqui foi dado, também o rumo que a igreja tem dado. Permita que a gente consiga ver os frutos dessa semente. Mas se a gente não vê, amém também. Porque toda honra e glória tem que ser dada ao Senhor. Pedimos que possamos nos dobrar dia após dia em oração e clamar ao Senhor pela igreja, clamar ao Senhor pela liderança dela, e que tudo que seja ensinado aqui possa partir da tua escritura, Pai. Pedimos ao Senhor pelos jovens, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos, e a igreja seja uma igreja dinâmica, mas que seja uma igreja perseverante no Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento alegre. Pedimos ao Senhor que prepare os nossos corações ao retorno aos nossos lares e que à noite a gente possa regressar e continuar louvando o Senhor. Falando bem do Senhor através das canções, nos momentos de conversa que a gente fala bem do Senhor, que possamos louvar o Senhor também assim. Obrigado, Pai. Obrigado. Essa é a nossa oração em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém.